Oi, gente, então eu tô aqui para gravar a parte 4 do nosso exercício, onde ele pede para a gente calcular o pH da nossa solução após a adição de 75 ml de base. Como a gente viu na parte 3 do exercício, com a adição de 50 ml de base, a reação chega no ponto de equivalência. Então, após a adição de um volume a mais que 50 ml de base, a nossa reação passa do ponto de equivalência. Ou seja, aqui a gente vai determinar o pH com um excesso de ácido, ou seja, o número de mols de base em excesso é o que vai determinar o nosso pH. Então, a primeira coisa que a gente tem para fazer é calcular esse número de mols de base que estão em excesso. Então, primeiro a gente calcula o número de mols de ácido e depois a gente calcula o número de mols de base. Fazendo a subtração, a gente sabe qual é o número de mols de base que tem em excesso. Então, como a gente calcula o número de mols de alguma coisa? A gente sabe que número de mols é igual a concentração, no caso a nossa molaridade em mol por litro, vezes o nosso volume. Então, calculando o número de mols de ácido, a gente vai ter número de mols de H+, é igual a concentração do nosso ácido, que o nosso exercício deu, 0,1 molar, então 0,1, vezes o nosso volume de ácido adicionado, que o exercício também deu, que é 50 ml. Transformando para litros, a gente tem 0,05 litros. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 0,005 mols de H+ em solução. Agora, calculando o número de mols de base em solução, no caso de OH-, a gente vai ter a nossa concentração de base, que o nosso exercício também deu, que é 0,1 molar, vezes o nosso volume de base adicionados, que foram 75 ml. Então, transformando para litros, 0,075 litros. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 0,0075 mols de base em solução, no caso de OH-. Fazendo essa subtração, a gente descobre o número de mols de base que estão em excessos na solução. No caso, 0,005 menos 0,0075, a gente tem 0,0025 mols de OH- em solução. Porém, o que a gente sabe? Que para calcular o nosso pOH, no caso, primeiro a gente calcula o pOH. Por quê? A gente tem que está em excesso número de mols de base. E a gente sabe que pH é o potencial hidrogeniônico, ou seja, ele calcula o número de íons de ácido que contém na solução. E aqui a gente tem número de íons de base. Então, a gente vai calcular o pOH e não o pH. Então, a gente sabe que pOH é a mesma coisa que pH. É menos log, porém, da concentração de base em solução. Então, para isso, a gente vai ter que calcular a nossa concentração de base. A gente sabe que para calcular a concentração de alguma coisa, a gente tem que é número de mols dividido pelo volume total da nossa solução. Então, o número de mols de base a gente acabou de calcular, que é 0,0025 mols de OH-, dividido pelo nosso volume total que contém na solução. Ou seja, a gente tem 50 ml de ácido em solução e a gente sabe que foram adicionados 75 ml de base. Então, 75 mais 50, 125 ml. Transformando para litros, a gente tem 0,125 litros. Fazendo essa divisão, a gente sabe que a concentração de base, que no caso a nossa base é o NaOH, é igual a 2 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Então, essa daqui é a nossa concentração de base, que é o que vai vir aqui. Então, pOH vai ser igual a menos log de 2 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Logo, fazendo essa conta, né, tirando o menos log de 2 vezes 10 na menos 2 mol por litro, a gente tem que pOH é igual a 1,7.
Porém, o nosso exercício ele pede o pH da solução. Então, a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14, né? Porque a gente sabe que de 0 a 7 é ácido e a gente sabe que de 7 a 14 é base. Então, juntando os dois, 7 mais 7 dá 14. Como pOH é igual a 1,7, a gente vai isolar o nosso pH. Mais 1,7, isso daqui vai ser igual a 14. Eu só substituir o pOH por 1,7. Então, isolando, a gente vai ter que pH é igual a 14 menos 1,7. Logo, pH é igual a 12,3. Esse é o nosso pH da nossa solução. E isso se comprova, porque como a gente tem um excesso de ácido, o nosso pH ele vai estar bem alto. Nosso pH ele vai estar básico, né? Então, a gente sabe que o pH de uma base ele vai de 7 a 14, então o nosso pH é 12,3.